Hoje a gente vai conhecer a história de um homem que provou, na prática, o poder da oração. A vida dele desafia tudo que a gente acha que é possível, sabe? Uma jornada incrível de fé e confiança em Deus. Vamos falar de George Mueller. Para começar, vamos viajar no tempo. Pense aí, ano de 1866. A gente está num orfanato. O cenário é um refeitório e dá para sentir a tensão no ar. Tem uma pergunta que está na cabeça de todo mundo, mesmo que ninguém diga em voz alta. Cadê a comida? Olha só essa cena, 300 crianças, todas de pé, olhando para pratos completamente vazios. Para qualquer um, isso seria desespero, né? Uma crise. Mas para o responsável por elas, George Mueller, era diferente. Era uma oportunidade. Ele não tinha um plano B, não tinha estoque de comida, nada. A única coisa que ele tinha era a oração. E o que acontece em seguida é impressionante. A resposta não demora a chegar. Do nada, aparece um padeiro. Ele diz que sentiu uma vontade, inexplicável de fazer pão e levar para o orfanato. Logo depois, um leiteiro. A carroça dele quebra bem na frente do portão. E para não perder todo o leite, o que ele faz? Oferece tudo para as crianças. Pronto, o café da manhã estava servido. Coincidência? Que nada. Esse era o princípio que guiava a vida inteira de Mueller. Deus provê. Ok, mas para a gente entender de onde vinha uma fé desse tamanho, a gente precisa voltar um pouco. Porque olha, o homem que tinha essa confiança toda em Deus, ele teve um começo de vida que, sinceramente, ninguém imaginaria. A história da transformação dele é de cair o queixo. Pensa só, com 14 anos, a mãe dele morre e ele nem liga, passa a noite bebendo. Aos 16, ele já é preso por roubo. E o pior, ele entra na faculdade para ser pastor, mas só estava de olho no salário. Vivia de jogo, dívida, mentira, uma farsa total. Até que, em novembro de 1825, algo acontece. Uma reunião de oração, que ele foi só por curiosidade, muda a vida dele para sempre. Foi ali o ponto de virada. E não é invenção, ele mesmo escreveu sobre isso. Nas palavras dele, dá para sentir o vazio que ele carregava. Ele fala que estava tão verdadeiramente infeliz e que não tinha prazer nenhum naquela vida miserável. Foi essa dor, essa sinceridade de reconhecer o próprio vazio que abriu a porta para grande mudança na vida dele. E depois dessa conversão, as coisas não mudaram aos pouquinhos não, foi radical. George Mueller tomou uma série de decisões que basicamente colocaram essa nova fé que ele tinha em Deus no teste mais difícil possível. Olha só o que ele fez. Primeiro passo, cortou a ajuda financeira do pai. Acabou. A única rede de segurança dele era Deus. Ele orou pedindo sustento, e 1 hora depois, uma oferta de trabalho apareceu. Depois, ele se casa com Mary, uma mulher que estava na mesma sintonia. E aí vem o passo mais ousado de todos. Ele abre mão do salário de pastor. A partir dali, a regra era clara. Nunca pedir um centavo a ninguém. O único a quem ele recorreria seria Deus, em oração. Tudo isso se baseava em uma ideia central, num pilar da fé dele, a providência divina. O que é isso? É a certeza de que Deus não está lá longe só assistindo. Não, ele é um pai ativo, um pai que cuida e supre as necessidades de quem confia nele. Para Mueller, isso não era só uma ideia bonita, uma teoria. Era o pão de cada dia, literalmente. E foi essa confiança, essa fé prática do dia a dia, que o levou para a missão da vida dele: cuidar dos órfãos de Bristol. E como ele começou esse trabalho gigantesco? Bom, com R$0 no bolso, 0 campanhas para levantar dinheiro, o único recurso que ele tinha era a oração. Só isso. O começo foi bem simples, bem humilde. Lá em 1836, ele alugou umas casas numa rua qualquer. Não teve festa de lançamento, não teve um patrocinador milionário por trás, nada disso. Foi só um passo de fé, um ato de obediência para ajudar quem precisava. Só que o que começa pequeno, nas mãos de Deus, cresce de um jeito impressionante. Aquelas casinhas alugadas se transformaram num complexo enorme, um campus gigante em Ashley Down, que abrigava milhares de crianças. E o mais incrível, cada tijolo, cada parede levantada ali foi paga com doações que chegaram sem que ele pedisse um centavo. Eram respostas de oração. 10.248. Guarda esse número. Isso não é só uma estatística. São mais de 10.000 vidas. 10.000 crianças que ganharam um lar, comida, educação, amor. Tudo isso durante a vida de um único homem. É ou não é uma prova impressionante do que uma vida de fé pode fazer? E é bom a gente lembrar de uma coisa. O foco dele nunca foram os prédios, a estrutura. O foco eram as vidas que estavam ali dentro.
Quando a gente olha para essas fotos, a gente vê que cada número daquela estatística era uma criança de verdade, com um nome, com uma história e com um futuro que foi completamente transformado por causa desse trabalho. Mas, sabe, o objetivo dele era ainda maior do que só cuidar das crianças. O orfanato em si era um grande outdoor, uma mensagem para o mundo inteiro ver. Müller queria que aquele lugar fosse uma prova viva, uma prova que ninguém pudesse negar, de que Deus responde sim às orações feitas com fé em nome de Jesus. Que isso é algo real, prático e muito, muito poderoso. Então, qual foi o legado que George Müller deixou? Bom, é algo que vai muito além dos prédios que ele construiu. Vamos ver isso agora. Essa frase dele aqui resume tudo. O começo da ansiedade é o fim da fé e o começo da verdadeira fé é o fim da ansiedade. Para ele era simples assim. Fé e ansiedade não ocupam o mesmo espaço. A fé de verdade não significa que não vai ter problema. Claro que vai. Mas ela tira o peso da ansiedade. Ela troca a preocupação pela confiança em Deus. E de onde ele tirava essa confiança toda, essa força para não ficar ansioso? Daqui, ó, da palavra de Deus. Dizem que ele leu a Bíblia inteira mais de 200 vezes. Para ele, não eram só histórias ou regras. Eram promessas. Era o combustível diário para a sua vida de oração. A base da sua fé inabalável. Agora vamos falar de dinheiro porque os números são absurdos. Doações pedidas? Zero, nada. Doações recebidas? 1.400.000 libras na época, isso hoje daria mais de 113 milhões de libras. É muito dinheiro. E o detalhe final, quando ele morreu, a conta bancária dele estava zerada, ele não guardou nada para si. Tudo que chegava, ele repassava. Uma vida que não foi sobre juntar, mas sobre confiar e repartir. E o reconhecimento veio. No dia do funeral dele, as ruas de Bristol ficaram lotadas. Milhares e milhares de pessoas. E não eram só as crianças que ele cuidou. Era a cidade inteira que foi prestar uma última homenagem ao homem que ficou conhecido como o pai dos órfãos. O homem que mostrou a todo mundo o que a fé em ação de verdade parecia. Então, se a gente pudesse resumir o legado dele em uma frase, seria esta. Para George Müller, a fé não era um sentimento que vai e vem. Era uma decisão. Uma dependência prática, diária, de Deus, para tudo. Desde o café da manhã de 300 crianças até a construção de um prédio inteiro. E tudo isso deixa uma pergunta no ar, né? Uma pergunta bem poderosa. A vida dele nos convida a olhar para os nossos próprios problemas de um jeito diferente. E se aquela necessidade gigante, aquele desafio que parece impossível, for na verdade a maior oportunidade de todas, uma oportunidade para a gente ver Deus agindo, um convite para orar, para confiar e para testemunhar que Ele é um Deus que ouve e que responde.